Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 49 ao 56, que diz assim: E respondeu João e disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Aleluia. Vamos repetir o versículo 49, que diz assim: E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e não proibimos, porque não te segue conosco. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo. Estou muito pensativo no que vou falar aqui hoje. Aleluia! Porque tem coisas importantes para se tratar. Glórias a Deus. Deus, Ele não chama alguém para a sua obra, e chama com a única intenção para que a pessoa venha a ser testemunha do Evangelho. E para cumprir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Nesse tempo, e há mais de 20 anos servindo a Jesus, eu vi muita coisa, irmão. Eu vi muita coisa que eu acredito que muito de vocês aqui não vão ter a oportunidade de ver. Mas eu vi muita coisa no lado físico e no lado espiritual. Conforme eu venho relatando, contando os detalhes que me levou a Jesus, glórias a Deus, foi por causa das aparições de espíritos que começaram a aparecer constantemente. E todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai se deparar com essa realidade. Claro que para muitos, esses espíritos ainda estão ocultos. Eles não querem aparecer por enquanto. Tanto para aquele que não é cristão, para aquele que é idólatra, para aquele que é feiticeiro, ou para aquele que se desviou. Mas existe tipos de pessoas que têm um contato
outros livros. Para ver um diabo não precisa ser feiticeiro. Só basta o diabo se irmar com quem quer que seja. Eu não era feiticeiro. Eu nunca pensei em ser. Eu não era católico. Eu nunca pensei em ser. Segui a minha vida como um ser humano comum e natural igual as outras pessoas. Quando esse ser começou a aparecer. Lutei muito para não aceitar aquilo que ele queria que eu aceitasse. E só teve um meio que me ajudou a vencer. Jesus Cristo. Está escrito aqui na Bíblia. Às vezes se deparamos com pessoas que se desvia por mínima coisa. Se desvia porque está apegado ao mundo, está apegado a amigos, está apegado à família, está apegado ao presente século. E por isso as pessoas vêm se desviar. Você não deve estar apegado às coisas dessa vida. O que é para você administrar, você vai administrar. Mas não idolatrar. Não ficar como se fosse um viciado em drogas, em cima daquelas coisas e se esquecendo o principal, a salvação da alma. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro de Lucas, está tudo aqui, irmão. Precisamos saber na Bíblia Sagrada. Hoje, nesse presente século, nós temos que ter cuidado com certos pastores e com certas pastoras. Porque eles não estão mais ensinando a Bíblia como se deve ensinar. E a morte já levou muito deles. E ainda vai levar muito mais ainda. Porque Deus não quer que os seus servos percam tempo na igreja. Aleluia. Deus nos chamou para pregar, tocar o instrumento, cantar, profetizar, dar testemunho dele, fazer a vontade dele e o principal, expulsar todos os demônios de Satanás. Quando a Bíblia diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião, a Bíblia não diz que Deus nos deu o poder do céu para pisar o ser humano, não. Ele deu o poder do céu para pisar serpentes e escorpião. E o que é a serpente e o escorpião? Serpente é o diabo, escorpiões, os demônios. Aí aqui no versículo 49 ele diz: e respondeu João e disse: mestre, vimos em teu nome expulsando demônios e lhe proibimos, porque não segue. Os discípulos de Jesus achavam que só poderia fazer as maravilhas em nome de Jesus se estivesse andando com Jesus. Mas esses homens não estavam andando com Cristo, como os discípulos de Cristo, mas já tinham fé naquilo que Jesus ensinava. Glórias a Deus. Por isso que nós não devemos ficar apegados às coisas dessa vida, irmão. Porque a Bíblia, lá no livro de Tiago, diz que a morte é como um vapor. É rápido.
quando vai embora, ninguém lembra mais. Verdade. Por isso que a pessoa tem que se apegar a Ele. Tem que se apegar a Jesus. Porque ainda que se te esquecer nessa vida, pelo menos na eternidade, você vai ser lembrado por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e pelos anjos celestiais. Glórias a Deus. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia, agora não me recordo onde está escrito, mas está aqui, na Bíblia que eu já li, que Deus ele começa a falar de pessoas que já morreram, de pessoas que fizeram a obra dele. Ele fala para um dos seus profetas assim, ainda que Daniel, Jeremias, Ezequiel e outros profetas se levantem, esse povo não me deveria. Deus falando para um profeta de outros profetas que já não estavam mais aqui. E o que é a nossa vida? É como um vapor. Só que as pessoas deste mundo hoje, nessa atualidade, não têm procurado entender a Bíblia na sua profundidade para poder temer ao Deus que fez o céu e a terra. E por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão presas a alguma coisa. Está presa ao marido, está presa à mulher, está presa ao filho, está preso ao sobrinho, está preso ao neto, está preso aos bens, está preso ao emprego e não está preso à palavra de Deus. É verdade, aleluia. Às vezes chega um ou outro e diz assim para mim, olha como é que a pessoa despreza a palavra. Você ainda acredita e segue o que está naquele livro? Aí eu respondo, sim, do Gênesis ao Apocalipse. Você quer ouvir uma historinha? A pessoa vai embora. Só que aqui está um homem expulsando um demônio, libertando uma vida, e um dos discípulos se incomoda e começa a proibir aquele homem de fazer tais obras. E Jesus repreende o seu discípulo. Não, versículo 50. E Jesus ele disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E vê uma coisa, já chegou um ou outro falou assim para mim, tanto homem como mulher na igreja, já chegou no superamento da santidade máxima. Aí quando ele chega no superamento da santidade máxima, eles começam a se endeusar. Aí diz, você não tem condição de pregar. Você não tem condição. Eu tive uma visão. A visão dele foi uma miragem. Vai enganar o capeta, a mim não. Eu tive uma visão. Você não tem condição de pregar. Você não tem condição de falar. Aí sabe o que eu faço? Então pega a Bíblia e prega no meu lugar. Isso daí não é para mim. Deus não me chamou para esse mistério. É um demônio, irmão. Você ainda tem dúvida? Quem quer parar um pregador e uma pregadora é o demônio. Esse discípulo aqui se desapercebe. É como aquela história que diz assim: quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Aí o que acontece? O diabo começa a ver que está tomando prejuízo. Que o poder que está em Cristo se alastra entre os discípulos. E o poder que está em Jesus pega até em outras pessoas que não estavam andando com Jesus. E as pessoas começam a testar. Vê o endemoniado. Quando esse nome de Jesus funciona bem, nome de Jesus, capeta, vem cá. Aí o capeta volta. Nome de Jesus, sai dessa vida agora.
Aí o demônio diz, não vou sair. Vai, sai, em nome de Jesus, sai! Aí o demônio sai. Aí chega uma outra pessoa, demônio, vem cá. Aí o demônio vem no corpo, em nome de Jesus, sai! Aí o demônio sai. Isso começa a acontecer constantemente. As pessoas começam a expulsar os demônios, as pessoas começam a expulsar Satanás, a um ponto que o diabo pensa, eu tenho que fazer alguma coisa, vou tomar um prejuízo. Aí um dos discípulos toma uma setada do inferno, e ele vai para Jesus, Jesus, ó, meus homens aí, que não é da nossa igreja, não é da nossa congregação, não está andando junto conosco, e estava em teu nome botando os capetas para correr. Os bichinhos estavam todos sendo expulsos, e nós os proibimos. Aí Jesus, na mesma hora, bota a mão na cabeça, aí pensa, ele não sabe o que está fazendo. Aí versículo 50, é o que Jesus diz, e Jesus disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Glória a Deus. É como aquela fofoca que a pessoa fala ou faz contra nossas vidas. Para mim, irmão, todo fofoqueiro, toda fofoqueira é falta de trabalho, falta de fazer. Se for homem, é falta de virar um concreto na obra. Se for mulher, é falta de arrumar a casa. Aí a pessoa diz, olha, estou fazendo fofoca, então vai acabar. E o ministério? Quando fala assim para mim acabar com o meu ministério, eu já faço assim. E o ministério? Aí na frente da pessoa que vem me trazer informação, eu não fico alimentando a fofoca não. Para saber quem é? Quem está falando? Fala para mim quem está falando, que eu vou processar, eu vou arrumar um barraco para a pessoa. Isso aí já é outro demônio que já se apresenta. Porque o demônio traz a fofoca, aí depois o demônio também traz a confusão. É tudo demônio misturado, irmão. Porque a Bíblia diz assim, ai de quem pelo qual vem o escândalo. É melhor que essa pessoa não tenha nem nascido. Aí agora, estão fazendo fofoca com o teu nome, vai acabar com o teu ministério. Aí eu acabo com o fofoqueiro dele. É meu ministério. Meu ministério? Diz uma coisa. Não é meu ministério. Pedi uma coisa. Não te pedi nada. Você me ungiu e me consagrou, eu não vou fazer a obra. Estou fazendo. É meu? E agora? Deixa comigo. Aí vem a Bíblia. Eu pelejarei por vós e vós calarei. Deus não está mandando ninguém pelejar contra a circunstância que não dá para você resolver. É Deus que vai pelejar. Que tem coisa que vai gerar escândalo se você for tentar tirar essa situação. Aí aqui Jesus repreende os discípulos, deixa eles fazer a obra. Mas Jesus, não está andando contigo, não está no teu ministério, não tem como, não pode. Falei. Aí Jesus chega para o discípulo e diz, o poder é meu, a obra é minha, e eu vocaciono quem eu quiser, na hora que eu quiser e no tempo que eu quiser. Não proibais. Glória a Deus. Aí quando Jesus termina de dar aquela explicação para aquele discípulo, ele sente o desejo de ir a Jerusalém. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Porque Jesus já sabia que o tempo dele nessa vida já estava acabando, irmão. Aí ele, antes que eu parta dessa vida para outra, eu vou a Jerusalém. Aí a Bíblia diz que ele manda 12 mensageiros adiante de sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos e ali prepararam a pousada. Foram lá, prepararam para poder Jesus ir àquele lugar. Só que nem todos aceitaram.
segue seu juízo. Glórias a Deus. Aí o versículo 53 diz: e não receberam, porque o seu aspecto era de como ia a Jerusalém. Nem todo mundo aceita Jesus. Nem todo mundo quer caminhar. Glória a Deus, aleluia. Só que a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que há registro no céu. Deus vai registrando tudo. Muita gente naquele dia do juízo final, conforme diz no Apocalipse, vai tentar se justificar. Eu não sabia, Senhor. Ninguém me falou nada. Só que a Bíblia é bem clara, irmão. Antes de Jesus e depois de Jesus, sempre teve pregação. Sempre teve quem anunciasse. Porque a Bíblia diz que Deus não permite nada acontecer sem antes revelar aos seus servos profetas. Quando não tinha quem pregar, aleluia, Deus usava a natureza. A Bíblia fala que a jumenta falou. A Bíblia fala que o corvo virou garçom. A Bíblia fala que a baleia virou navio para levar o profeta. E aí vai indo, são diversas histórias aqui na Bíblia. glória a Deus, aleluia. Aí os discípulos ficaram irritados porque aquele povo não queria recepcionar Jesus, não queria ouvir as palavras de Jesus. Aí o versículo 54 diz: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também o fez? Olha como é que estava a mentalidade desses discípulos. Eles não estavam errados naquilo que estavam falando, porque Elias, na época dos tempos medieval, do tempo dos reis, a Bíblia fala que um exército, está escrito na Bíblia, junto com um general, foram para prender Elias. E Elias olhou para o general e para o exército e falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e dos consuma. E a Bíblia diz que quando Elias termina de falar essas palavras, desceu fogo do céu, matou o general do exército. Só ficou a cinza e um cheirinho de carne queimada. Aí Acabe mandou outra tropa, mais um general e o exército. Aleluia. O general olhou para Elias, a segunda tropa: Elias, desça que nós vamos te levar preso para Acabe. Aí Elias novamente, quase que as mesmas palavras, mas no mesmo sentido: se eu sou homem de Deus, que desça fogo no céu. Quando ele termina de falar isso, fogo mata o general e o exército. Aí Acabe manda a terceira tropa. Só que a terceira tropa já vai mais humilde. Aí o general diz: Elias, por favor, não faça descer fogo do céu para nos matar. Nós só estamos cumprindo ordem. Por favor, deixe que nós o levamos para cá. Aí Deus vai e fala com Elias: Elias, cessou o fogo, pode ir com eles, não vai te acontecer nada. Aí Elias desce, ninguém algema Elias, e o general leva Elias à presença de Acabe. E Elias desce o sermão em Acabe e ó, perna para que quer. Jezabel ficou sabendo, ficou furiosa, porque ninguém prendeu Elias, e nem Acabe também prendeu. Por isso que
que esses homens aqui, esses 2 discípulos de Cristo, eles lembraram isso a Jesus. E Jesus na mesma hora os repreendeu. E voltando-se, porém, repreendeu e os disse: vós não sabeis de que espírito sois. Glória a Deus. Aleluia. Eu não desejo mal de ninguém, irmão. Porque quanto mais te desejo mal do próximo, mais esse mal volta contra a nossa vida. Isso é bíblico também. A Bíblia diz: os que te abençoarem, eu abençoarei, Abraão. Mas os que te amaldiçoarem, eu, o Senhor dos Exércitos, os amaldiçoarei. Por isso que eu nunca acreditei nesse negócio de praga de mãe. Antes da Bíblia eu até acreditava, mas depois da Bíblia eu vi que era tudo mentira. Não, praga de mãe pega, se jogar pega. Só se a pessoa não tiver na Bíblia. Porque eu me lembro que na época minha mãe jogou um monte de praga contra mim, eu já estava na igreja. Já conhecia essa passagem bíblica. Ela falou que a minha vida não ia andar, que ia acontecer isso, aquilo, outro. Eu falei: vamos ver se é você que está certo ou se é a Bíblia que está certa. E voltou tudo contra ela. A um ponto que ela teve que correr para a igreja para não ficar pior para o lado dela. Aí ela veio o outro que estava na igreja, esse aqui do outro. Eu lembrei ela. Falei: você me falou que ia acontecer isso, que houve? Cadê a força das suas palavras? Não existe força na palavra maldita quando a pessoa está na palavra de Deus, irmão. Que nem a pessoa chegou para mim e falou assim: irmão, você tem que fazer isso. Eu falei: não vou fazer. Então vai acontecer isso. Deus vai pesar a mão em você. Eu falei: não, Deus não vem não. Com Deus eu não resolvo. Agora que tu está falando, vamos ver se você está falando por Deus ou por você mesmo. E voltar contra a pessoa. Porque eu entendi na Bíblia Sagrada, que é assim, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Devemos entender a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, para que nós venhamos a ter os nossos dias prolongados sobre a face da terra. Existe muita gente neste mundo que está tendo o seu tempo curto, porque não está seguindo o que está na Bíblia, está seguindo as suas vontades. Se Deus não resolver, chama o pessoal resolve. Isso como um irmão dando um conselho para outro irmão. E depois aquele mal voltar contra ele. Glória a Deus. Aleluia. Até hoje, irmão, são mais de 20 anos que eu estou na igreja. Eu nunca confiei no braço do homem. Eu sempre confiei na palavra de Deus e no agir de Deus. Não ando por aí desafiando ninguém. Não ando por aí afrontando ninguém. Mas quando vem o levante contra a minha vida, eu só apenas falo para a pessoa: veja direitinho o que você está fazendo. Não estou fazendo nada contra você. Glória a Deus. Aí a pessoa pensa que ele está com medo. Não é com medo, porque eu sei o que Deus vai fazer, irmão. Porque se não chegou a minha hora, nem a tua hora, não precisa ter meu não. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que eu fui pegar um grupo de irmãos aqui, no local aqui, que eu não vou dizer o nome. E eu estava esperando os irmãos ali, os irmãos atrasou, porque a dondoca da irmã firmou que tinha que se maquiar. Colocar as maquiagens do inferno. Aí demorou. Por causa da vaidade dela. E tá eu lá esperando os irmãos demoram. Aparece
Uma coisa é você tentar a Deus, e outra coisa é você estar inocente em determinado lugar. Glória a Deus. Os 5 meliantes apareceram e falaram assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou esperando um irmão da igreja para poder levar para o evento, irmão pregar. E de lá da igreja eu vou levar eles numa emissora de rádio e ser um entrevistado. Não, você veio aqui para roubar. Eu falei: não queria aqui para roubar, então servo de Deus. Se quiser eu posso te mostrar minha carteirinha da igreja aqui, servo de Deus. E não, você veio para roubar. Você mora onde? Eu falei: mora no lugar tal. Eu falei: veio para roubar. Aí ficou aquela conversa: mata ou não mata, mata ou não mata, mata ou não mata. Não tinha como correr. Não tinha como correr naquele dia. E mesmo se tivesse, eu não ia correr. Porque eu sei a quem eu estou servindo. Um estava com a faca, outro estava com a arma, outro estava com arame, o outro estava com álcool e o outro estava com forte. Já veio premeditado, já sabia o que ia fazer. Aí daqui a pouquinho o outro falou assim: vamos acabar com isso agora. Vamos eliminar ele e vamos embora. Eu só fiz assim, ó. Baixei minha cabeça, falei: Deus, e chegou a minha hora mesmo, agora deixa eu sentir dor não, e conforto meus familiares. Eu fiz isso. E me segurei para aguentar o impacto. Quando eu me segurei, que ele se aproximou para dar o golpe, era assim. Eu não vou falar sem aumentar e nem diminuir. Houve um resplendor de luz do céu e bateu aonde nós estávamos e criou-se um roda-moinho. Fez assim, ó. E fez o roda-moinho. Que assustou todo mundo, até a mim assustou. E o vento era tão forte que não tinha como se segurar. Eu sentia a minha roupa. E eles também sentiam. De uma tal maneira que eles falaram assim: vamos embora daqui. Esse rapaz é crente mesmo, é ele. É por causa dele que está acontecendo tudo isso. E não, vamos resolver, não, vamos embora. Quando eles se afastaram, foram embora, aí os irmãos apareceram. Os irmãos apareceram, eu falei: vocês demoraram, isso é hora de aparecer. Aí eu não falei muita coisa não, porque Deus tinha dado o livramento, nós fomos embora para a igreja, a igreja foi para a emissora de rádio. Aí quando foi uma semana eu vim pregar uma consagração. Olha como é que Deus sabe todas as coisas. Eu estou pregando naquela consagração a palavra de Deus, uma autoridade, um poder tão forte sobre a minha vida. E Deus levanta uma irmã, uma senhora de idade, e começa a falar em mistério e diz: eis que o Senhor manda te dizer. Naquele dia, aquele vento, aquele redemoinho, foi o teu Deus que criou aquela situação para te dar aquele livramento. Tu ainda não pode ser tirado deste mundo, porque você tem uma missão para cumprir. Ele te levantou, te escolheu para fazer a obra dele. E tu tem cumprido com sinceridade, mesmo na tua fraqueza. Você não tem negado o nome dele. Continue fazendo a obra, porque ainda muito mais Deus há de fazer através de ti, porque Ele precisa de ti na obra. Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe, irmão, de todas as coisas. Verdade. Deus sabe. Glória a Deus. Ou confiamos no agir dele ou não confiamos. Ou ele vai fazer ou ele não vai. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa Aleluia. luta, como a Bíblia diz, não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios. É contra Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que vigiar cada dia e procurar entender a palavra de Deus e o que Deus ainda quer conosco nesse mundo, irmão. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Quando Jesus repreende esses discípulos, dizendo: e vós não sabem de que espírito sois.
Assim tem muita gente. Glória a Deus. O versículo 56 diz assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Glória a Deus. Aleluia. Foi isso aqui que me deu uma base muito forte para me passar de igreja em igreja. Quando começou a perseguição dentro da igreja contra a minha vida. Comecei a pregar a Bíblia como a Bíblia é, e começou blá blá blá, começou a me pedir. E como eu não era do ministério ainda, o pastor tomava o microfone e falava: você não tem mais oportunidade aqui. Eu falava: por quê, pastor? Você fica aí negócio de Bíblia, 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 né? Senão você precisa aprender. Você precisa fazer um seminário. E eu já estava formado, irmão. Se haver uma exigência do governo aqui, essa igreja só vai poder ficar aberta se a pessoa que está aí no altar tiver um seminário. Vai continuar aberta, porque eu tenho. E vai chegar um tempo que vai haver exigência. Mas por causa de quem eu fiz o seminário? Foi por causa de revelação, porque eu não gostava de teologia. Porque eu via toda pessoa que fazia teologia se esfriava. Não pregava mais a Bíblia como a Bíblia é. E ainda virava advogado do diabo. Aleluia, Jesus. Pode reparar, toda pessoa que é advogado do diabo é formada em teologia. Aleluia, Jesus. Não, você não pode ficar Glória a Deus. Isso espanta. Isso é um absurdo. Falar um negócio desse, falar de diabo, falar de demônio. Você está dando glória ao inimigo? Essas pessoas estão advogando a causa do diabo. Quando eu estou falando aqui no altar, eu não estou dando glória para o inimigo, eu estou denunciando a obra dele. E detalhe, eu não tenho rabo preso com o diabo. Eu não venho o segundo curso desse mundo. Por isso que eu falo livremente. Glória a Deus. Aleluia. Quando o pastor falou para mim dizendo assim: irmão, pare de falar sobre isso, rapaz. O inimigo vai se levantar contra você, vai te derrubar. Ele vai ficar furioso. A única resposta que eu dou para eles, como eu já dei para muitos deles, falei: meu amigo, por que você não foi me ajudar quando ele estava lá em casa perturbando a minha família? Aí, como assim, irmão? Não estou entendendo. Está entendendo? Não? Vou abrir a sua mente. O diabo estava lá em casa. Os demônios estavam lá em casa. E por que você não foi ajudar os meus familiares? Quando eles estavam sendo destruídos pelo diabo. É por isso que eu continuo falando, irmão. Aleluia. Porque só eu sei Glória o a que Deus. eu passei e o que os meus familiares passaram na mão do diabo, na mão dos demônios. Glória a Deus. Aí o que acontece? Aceita Jesus, leio a Bíblia, busco o batismo com o Espírito Santo, fico revestido de poder, estou consciente que o anjo está aqui do meu lado, protegido, estou feliz. O resto que se dane, não vou falar a verdade. O povo vai para o inferno. É assim muitos pastores. Não estou falando a verdade como a verdade é. Não estou ensinando o evangelho como o evangelho é. E eles não querem falar? E ainda querem impedir a gente que está falando. Que nem o pastor chegou para mim e falou assim: irmão, você não é formado em teologia. Você não tem informação. Você prega de um jeito como se fosse aquele maluco, desequilibrado, doido. Você não é formado. Por isso que você prega desse jeito. Aí eu peguei a carteirinha de Brasília que eu tenho. Já comi aqui, aqui no rosto. O que está escrito aí?
lê o número da matrícula, pega o endereço direitinho, entre em contato com os formandos lá de Brasília. Por exemplo, eu continuo a pregar do jeito que eu estou pregando para despertar vidas. O meu interesse é que as pessoas conheçam a verdade. E o que aconteceu comigo na época, em 1996, serve para experiência, para despertar pessoas. O diabo achou que eu ia me silenciar, que eu ia me calar. Os demônios acharam que eu ia me calar. De jeito nenhum. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. O meu pai, ele chegava para mim e falava assim: aleluia. E eu que era o responsável. Glória a Deus. Eu era o responsável da diabada toda. Mas eu não sabia que estava sendo responsável pelos demônios. Glória a Deus. Responsável. Meu pai chegava para falar: seu avô apareceu para mim. E eu percebi que eu não estava muito bem. Eu já sei o que é. Acenda uma vela para o seu avô. E aí eu lá, aquela vela de 7 dias enorme, ia lá e acendia lá, ao santinho lá. Meu pai tinha diversas santas. Quando eu descobri a verdade, eu não priorizei palavras para falar com meu pai. Foi isso a fúria dele. Quando meu pai veio mais uma vez de novo, eu estava convertido, batizado com o Espírito Santo, e ele, olha, seu avô apareceu para mim, e eu preciso que você vá lá e acenda uma vela lá, para que ele possa repousar mais uma vez. Eu não vou acender não. Aí por quê? Porque eu estou acendendo vela para demônios. Não é seu avô, são os demônios. Quando eu falei isso, ele ficou furioso. Além de ele já estava furioso, que eu falei que essa cachaça era do diabo. Tanto cachaça fraca como cachaça forte. Falei que os cigarros eram do diabo. Entre outras coisas que eu fui falando que era do diabo. Aí depois eu pego e falo que eu estava acendendo a vela para os demônios, foi a gota d'água. Para se criar um oceano, um copo d'água. Ele, você é doido, você é maluco. Só que muita gente hoje na igreja, convertido, servindo a Jesus, sabendo da verdade, não tem coragem de falar. Fica criando jeitinho. Não, meu pai vai ficar com raiva de mim, minha mãe vai ficar com raiva de mim, meu irmão vai ficar com raiva de mim. Só que eu continuo a falar. Por isso que as minhas amizades é Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode reparar que você não me vê ninguém andando comigo. As pessoas não suportam, não aguentam ficar perto de mim. Não sei como que a produção ainda está aguentando. Pois é. As pessoas não suportam. Porque se ficar próximo de mim, começar com blá blá blá, para com isso, hein? O diabo está achando brecha aí, hein? Vigia, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você é fanático, você é maluco. Tudo você leva ao pé da letra, tudo que você coloca na Bíblia, tem que colocar na Bíblia, irmão. Tem que levar ao pé da letra. Lá nas redes sociais, onde agora eu estou pregando direto, alguns amigos, tanto do trabalho como do próximo lá de mim, falaram: irmão, o irmão está numa rede aberta, num público muito grande. O irmão tem que vigiar o que o irmão fala. Aquilo lá não é igreja, não. Falei: a rede social para mim é igreja, sim. Não, mas tem diversos tipos de pessoas. Falei: não, ali a pessoa tem que se salvar. Ali eles precisam ir para o céu, não ir para o inferno. Eles estão indo para o inferno, eu vou deixar? Não vou deixar. Se eles forem, vão saber que estão indo para o inferno porque quer. Aí chegou um período que eu pregando o evangelho ali, estourou a perseguição ali, pelo amor de Deus. Fofoca, mentira, calúnia, um monte de coisa. Falei: peraí. Peguei um monte de vídeo de manifestação. Eu sei que é demônios que estão usando essas pessoas.
Aí só lá no meu Facebook 5 mil pessoas. Quando eu mandei os vídeos de manifestação, sumiu 3 mil pessoas, irmão. 3 mil pessoas me bloqueou. Falei, meu Deus, estava tão ruim assim. 3 mil pessoas me perseguindo. Por exemplo. Aí eu mandei solicitação, todo mundo, voltou todo mundo de novo. Botei de novo vídeo de manifestação. Não tem medo dessas coisas. Aí desapareceu 1.500 pessoas. Meu Deus do céu, eu tinha vídeo ruim aqui ainda. Aí mandei a solicitação tudo de novo. Tudo para gente diferente. Aí botei de novo o vídeo de manifestação. Aí sumiu 50 pessoas. Tá melhorado. Agora ficou 4.500 pessoas. Aí mandei o vídeo mais. Voltou a 5 mil pessoas de novo. Agora eu vou botar mais. Aí acabou a perseguição. A perseguição só continua se você continuar dando confiança. Se você ficar alimentando o assunto. Se você ficar trazendo as coisas à tona. Aleluia, E Jesus. não estou falando de você. Glória a Deus. Você falar. Não que legal. O fofoqueiro também trabalha. Não precisa se alimentar. Ele se alimenta da fofoca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje está lá. Estou em quase 38 redes sociais, não sei nem como eu estou aguentando administrar isso. Aleluia, As redes Jesus. sociais e mídias sociais, fazendo a obra de Deus, pregando, tocando, profetizando, botando testemunho e fazendo a obra do Senhor. No WhatsApp lá, pegaram meu zap lá e me colocaram num grupo de pornografia. Foi a pior coisa que eles fizeram. Eu falei, me tira desse grupo, hein? Vai tirar não? Então tá bom. 10 para 10 da noite. Eles receberam de brinde 500 vídeos de manifestação, 300 PDF, 80 áudios de corinho de fogo, queima ele, queima ele, queima ele, e foi queimando. Graças a Deus. Fotos do céu e do inferno, passagens bíblicas contra o pecado e qualquer imoralidade. Aí o que fizeram? Me bloquearam. Eu falei, então o nosso combate é assim, ó. E nem falei nada, só falei, mentira. Me tiraram, na época eu não sabia como sair. Hoje eu já sei, mas não saio mais assim não. Ele me coloca no grupo, eu mando logo esses vídeos que ele me tira logo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amigo, é o que Jesus ensinou. É aqueles que fazem a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando esse discípulo vê que em nome de Jesus dava e dá para se expulsar demônios, em nome de Jesus. A nossa luta